Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Futuro em Comum, um podcast que olha para as notícias ambientais ao redor da Terra para nos ajudar a refletir sobre a pauta mais importante do nosso tempo. No último período, o garimpo está em voga aqui no Brasil. Relatório recém-lançado pelo Greenpeace indica o tamanho da devastação provocada pelo garimpo ilegal em 2023 e projeto com novas regras mais rigorosas para a comercialização de ouro avança no Senado. Fora do país, destaque para a França, que inova ao propor legislação sobre a fast fashion, para a Shell, que olhou novamente para seus compromissos climáticos e refugou, e para o inverno excessivamente rigoroso na Mongólia, que vitimou milhões de animais de criação. Eu sou Marina Godward, pesquisadora de uma vida mais natural e mais conectada com a natureza, internacionalista de formação e mestrando em Ciências da Sustentabilidade. E comigo está aqui o Xande, meu parceiro, que divide o nosso futuro em comum comigo desde o primeiro momento, e Veridiana Dallavec, jornalista, professora de jornalismo da PUC do Rio Grande do Sul e doutora em Relações Internacionais, com pesquisas em mudanças climáticas e meio ambiente. Então, bora começar? Vamos nessa. Bora começar. Um pouco sem voz, mas vamos lá. Para começar, vamos falar de Brasil. Garimpo devastou a área de 4 campos de futebol por dia em 2023 nas terras Yanomami, Caiapó e Munduruku. Segundo dados publicados pelo Greenpeace na segunda-feira, dia 11 de março, o garimpo ilegal invadiu uma área equivalente a 4 campos de futebol por dia ao longo de todo 2023 nas terras indígenas Yanomami, Caiapó e Munduruku, que são as terras indígenas com a maior concentração de garimpo no Brasil. Isso dá um total de mais de 1.000 hectares ao longo do ano. E é claro que esse tipo de atividade, assim como qualquer outra atividade exploratória, é proibida nas terras indígenas. Mas a gente sabe que a lei não tem sido suficiente para conter essas invasões e que elas, além de causarem sérios danos ambientais, também são as grandes responsáveis pela crise humanitária que vem atingindo esses povos. Segundo o Greenpeace, o principal ponto de atenção na região é que as áreas onde tem concentração de garimpo ficam próximas de pelo menos 15.000 aldeias e podem trazer sérias consequências para as condições de vida dessas populações. No caso dos Munduruku, por exemplo, um estudo da Fiocruz mostrou que os indígenas desse grupo estavam com níveis alarmantes de mercúrio no corpo, o que é um resultado da proximidade com o garimpo. Explicando, gente, dentro do processo do garimpo, o mercúrio é utilizado para a extração do ouro e depois ele fica como um resíduo. E como esse garimpo é um processo legal, então eles também não são responsáveis com o descarte desse resíduo, né? Que acaba simplesmente sendo largado nas águas e aí contamina a água, consequentemente contamina também os animais que vivem nessas águas. Então a população que vive ao redor dessas águas convive com elas e come os animais que estão nelas, e por isso eles acabam sendo contaminados com esse mercúrio. E já que falamos de garimpo, Comissão do Senado aprova novas regras para a comercialização de ouro no Brasil. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou, então, no dia 12, um projeto com regras para controlar o comércio de ouro no Brasil. O texto ainda precisa terminar de tramitar no Senado e depois vai para votação na Câmara dos Deputados. Mas, se for aprovado, traz pontos bem importantes para auxiliar no combate ao garimpo ilegal. Primeiro, o texto acaba com a presunção de boa-fé na comprovação de origem do produto. Esse dispositivo havia sido criado em 2013 e, por essa regra, se estabelecia que a legalidade do ouro era presumida com base somente nas informações fornecidas pelos vendedores. Ou seja, o vendedor dizia, não, é legal, pode confiar. E a pessoa, ok, se tu diz que é legal, é legal. A presunção de boa-fé é mais ou menos como alguns estados têm feito, o Rio Grande do Sul, inclusive, o licenciamento ambiental. Então, o responsável pelo empreendimento é que vai lá e diz, não, tá ok, eu estou seguindo todas as regras. E, enfim, na verdade, né, tem um conflito de interesses muito evidente aí, a pessoa que está interessada no empreendimento ou em vender ouro, ela, né, não necessariamente ela tem qualquer interesse em cuidar a origem do ouro ou cuidar o respeito às normas de licenciamento ambiental. Sim, seria muito bom se isso realmente mudasse, né? Então, essa regra foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal em abril passado, quando ele determinou que se adotasse um novo marco regulatório para o setor.
Na prática, ela servia de brecha para a negociação de metais extraídos do garimpo ilegal, né? Bom, mas essa proposta, né, que está tramitando no Senado agora também traz outras medidas, que às vezes nos parecem óbvias e a gente se pergunta por que elas ainda não estavam em vigor. Que é, primeiro, a venda de ouro somente poderá ser realizada pelo titular de permissão de lavra garimpeira a uma instituição financeira. Depois, a lavra deverá ser registrada na Agência Nacional de Mineração, assim como todas as operações de compra e venda do metal. A proposta proíbe o comércio de ouro que tiver origem em terras indígenas em unidades de conservação ambiental. E o texto também prevê a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal eletrônica na compra e venda de ouro no país. Agora é acompanhar para ver se o texto também vai ser aprovado na Câmara dos Deputados e torcer. Em mais uma onda de calor, Rio de Janeiro bate sensação térmica recorde de 60 graus Celsius e Brasil registra novo recorde histórico na demanda de energia. Comecemos pelo caso do Rio de Janeiro, que foi o que ficou mais famoso. Segundo o sistema Alerta Rio da Prefeitura, no último sábado, dia 16, o Rio de Janeiro registrou uma sensação térmica recorde de 60,1 graus Celsius na estação meteorológica de Guaratiba, na Zona Oeste, às 10h20 da manhã. Não foi meio-dia, foi às 10h20 da manhã. O recorde anterior tinha sido registrado na mesma estação em 18 de novembro do ano passado, com uma temperatura de 59,7 graus Celsius. E sempre que a gente fala desses recordes de temperatura, eu acho importante a gente pontuar onde eles são registrados, como nesse caso do Rio de Janeiro, que foi na Zona Oeste. A maioria de nós, eu imagino, quando pensa no Rio de Janeiro, pensa em praia ou em bairros com bastante verde, como é o caso da maioria dos bairros da Zona Sul, que são os mais famosos. Mas a verdade é que, quando a gente sai desse núcleo, o Rio de Janeiro tem muitos bairros que são puro concreto, onde a sensação térmica acaba sempre sendo muito maior. Então é aquela coisa, né? A gente tá todo mundo no mesmo oceano, sim, mas a gente tá navegando em barcos muito diferentes. Já no caso da energia, os recordes foram registrados na sexta-feira, dia 15, e foram 2, como vocês devem ter percebido, porque, né, falei no plural. Segundo o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a carga média diária, que é dada pelo consumo mais as perdas elétricas do sistema, superou o último recorde que tinha sido registrado em 17 de novembro de 2023. E o segundo recorde foi o do máximo exigido pelo sistema elétrico num único momento, o que também é chamado de demanda instantânea. O recorde foi registrado às 14h37 da sexta-feira, com uma demanda de 102,478 megawatts, que bateu a última maior demanda de 101,860 megawatts, que tinha sido registrada aqui no começo de fevereiro, e a gente comentou no podcast. Ao que tudo indica, o alto consumo de energia, tanto na carga média diária quanto na demanda instantânea, se relaciona com a alta de temperatura na medida em que isso aumenta a necessidade, de uso de ar-condicionado e aparelhos desse tipo para produzir algum tipo de conforto térmico. E também, quanto maior for a temperatura externa, quanto maior a diferença entre a temperatura externa e a temperatura que o aparelho de ar-condicionado tiver que produzir no ambiente interno, também maior vai ser o consumo de energia para que ele possa funcionar. Desmatamento na Amazônia cai 63% no primeiro bimestre de 2024. Segundo o Amazon, o Instituto do Homem e do Meio Ambiente na Amazônia, em fevereiro, pelo 11º mês consecutivo, o desmatamento na Amazônia registrou queda quando comparado com os meses no ano anterior. Dessa forma, o primeiro bimestre do ano também fechou com os números em queda, quando comparado com 2023. Agora, o que é importante a gente destacar é que, apesar dessa queda, apesar dessa manchete positiva, os números ainda são muito preocupantes, porque a cifra registrada nesse período ainda está entre as mais altas da série histórica do SAD, que é o Sistema de Alerta de Desmatamento do Amazon. Ou seja, o fato de que está diminuindo não necessariamente significa que a gente está num bom lugar, porque se os anos anteriores a situação foi muito ruim, por mais que a gente esteja diminuindo, continua sendo uma situação talvez ruim, né? Os estados que mais desmataram nesse período foram Mato Grosso, com 32% do total, Roraima, com 30% e Amazonas, com 16%. Mas mesmo assim, todos eles registraram queda, quando comparado com o ano passado. O único estado que registrou uma alta no desmatamento foi o Maranhão. E isso é muito importante de destacar,
porque o Maranhão faz parte de uma nova fronteira agrícola da Amazônia, que é a região chamada Matopiba, porque pega Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. E esse dado corrobora o que os cientistas vêm dizendo de que o desmatamento está se deslocando das regiões mais tradicionais da Amazônia para essa região, né? Que daí, no caso, tem a Amazônia no Maranhão e nos outros estados já são outros biomas. Eu acho que, enfim, a gente fala, às vezes, quando a gente fala numa nova fronteira agrícola como Matopiba, na verdade já parece que é algo que a gente já não sabe há bastante tempo, né? Mas é uma nova fronteira num período de tempo amplo, se a gente for pensar, porque já faz muitos anos que o desmatamento é um problema na região do Matopiba. Então, inclusive com não só desmatamento, mas casos de violência no campo, é uma região bem conflituosa em vários sentidos. Bom, e seguindo, agora vamos falar de mundo. Europa deve fazer mais para evitar consequências catastróficas da mudança climática. Bom, um relatório da Agência Europeia de Meio Ambiente alertou no dia 11, faz alguns dias já, que o continente pode enfrentar consequências catastróficas se não tomar medidas urgentes para se adaptar às mudanças climáticas. As regiões do sul da Europa são as mais expostas aos riscos, que incluem incêndios, cortes d'água e, em consequência, efeitos graves na agricultura. Vocês lembram que em alguns episódios a gente falou da crise hídrica na Espanha? Pois então, esse é um exemplo. A agência também cita possibilidades de inundações, erosão e intrusão salina que as regiões costeiras enfrentam. Isso tudo no sul do continente, mas o norte da Europa não vai se livrar dos impactos negativos, como demonstram as enchentes na Alemanha, os incêndios na Suécia, que têm acontecido nos últimos anos. O relatório então identificou 36 riscos climáticos importantes para a Europa, 21 dos quais requerem medidas imediatas e 8 são especialmente urgentes. Especialmente urgentes, entre aspas, que foi uma expressão usada pelo relatório. Então, isso acontecendo na Europa, né, gente, a União Europeia está pedindo ações imediatas e urgentes. Imagina em outros continentes que, desse ponto de vista, estão bem mais atrasados. Eu ia falar, eu gostaria de ver relatórios como esse para os outros continentes também, para a gente conseguir discutir, porque deve ser bem grave também, né, a situação. Deve não, né? É bem grave, deve ser é o que sairia no relatório. França lança batalha contra o fast fashion. Bom, os deputados franceses aprovaram na quinta-feira, dia 14, uma série de medidas para tornar as roupas de baixo custo menos atrativas para os consumidores. A proposta ainda precisa ser aprovada no Senado, mas, se for aprovada, a França deve ser o primeiro país a legislar sobre o assunto. Entre as principais medidas estão proibir a publicidade dos produtos mais baratos e estabelecer uma taxa ambiental para esses itens. Bom, o mercado francês foi inundado por esses produtos, assim como outros mercados pelo mundo, que geralmente são importados da China, ao mesmo tempo em que várias marcas francesas declararam falência. Então, ainda que os principais argumentos usados sejam os ambientais, existe um componente econômico aí da França tentar defender a sua indústria. Laissez-faire, laissez-passer, desde que eu possa ter um protecionismo. Exato. Bom, de acordo com esse projeto, a França aplicará critérios como o volume de roupas produzidas e a velocidade de rotação das novas coleções para determinar o que é fast fashion. Os fabricantes vão ser obrigados a informar os consumidores sobre o impacto ambiental das roupas e a partir de 2025 vai ser cobrada uma taxa de 5 euros, mais ou menos R$ 27, por item, que aumentará para 10 euros, ou seja, mais ou menos R$ 54, em 2030. Essa tarifa, porém, não pode exceder 50% do preço final do produto. Então, as receitas dessas taxas devem ser usadas para subsidiar os produtores de roupas sustentáveis, permitindo que eles possam competir mais facilmente com as fast fashion. Lembrando que a moda de luxo é um dos pilares da economia francesa, que tem marcas líderes como a Louis Vuitton, a Chanel, a Cartier, mas o segmento de moda de baixo custo na França
vem perdendo terreno para outras marcas europeias, como a Zara, e mais recentemente para os gigantes como a Shein, chinesa, né? E eu não sei vocês, Mima e Alexandre, mas eu tenho uma certa bronca de medidas que atingem principalmente os mais pobres. Claro que a gente precisa repensar a nossa forma de consumo e o que mudar, e que mudar uma cultura pode ser um processo bem lento, uma cultura de consumo de roupas, por exemplo. Mas será que ter uma bolsa nova a cada coleção, uma bolsa de marca a cada coleção, também não faz parte de uma cultura de consumo excessivo? Né? Ou isso vale só para as fast fashion? Eu acho que eu e a gente comenta muito isso aqui, que na verdade a fast fashion só faz sentido porque a gente tem uma cultura de consumo excessivo, né? Se tu consome moderadamente, mesmo que seja de uma fast fashion, tu não tá fazendo parte dessa cultura de consumo excessivo, né? Então eu sempre fico nesse dilema assim de sentimentos com essas políticas contra fast fashions, porque é claro que, enfim, isso precisa ser regulado, eu acho. Mas também tem essa questão realmente de quem atinge, né? Porque a gente sabe que muitas vezes essa é a maneira que muitas pessoas conseguem, enfim, comprar roupas novas, ou até mesmo, tipo assim, ter seu estilo, né? Porque também é muito injusto. Daí o quê? Só quem tem muito dinheiro, então pode ter seu estilo e pode ter esse consumo mais à sua cara, e quem não tem, não pode. Eu acho que isso realmente um assunto delicado, mas a gente precisa conseguir avançar nele com certeza. Nossa, com certeza ter uma bolsa nova de marca a cada coleção também faz parte de um consumo excessivo. Na verdade, é ainda mais excessivo, né? Porque, convenhamos. Pessoalmente, eu acho duas coisas. Eu acho que a gente tem que combater o fast fashion e todas as coisas que são de consumo, de muito consumo e tudo mais, por uma coisa que é um fato, que é a demanda é induzida, né? Então, assim, a produção induz a demanda. Então, eu acho que a gente não pode ignorar esse fato, assim, porque ele é um fato e o consumo do tamanho que ele é hoje é um problema muito sério. Agora, a crítica da Viridiana, a fala da Viridiana é fundamental, porque senão é muito confortável, né? Especialmente para as elites que tomam as decisões, mas enfim, para nós que estamos em uma posição já relativamente privilegiada, também é muito confortável a gente ficar pensando que não, então a gente vai resolver o problema do consumo mirando onde essa política mira, que é, obviamente, na população mais pobre, como a Viridiana falou. E né, a gente sabe também como o Super Bowl mostrou, né, os dados de aviação mostram, a gente sabe que assim, o grosso do consumo, né, per capita, pelo menos, ele não vem da população mais pobre. Né, a devastação ambiental ela não é provocada per capita pelas pessoas pobres, ela é provocada per capita pelas pessoas mais ricas. Isso é outro fato, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa combater o consumo, eu não acho que a gente deva deixar de combater consumo excessivo porque em um dado momento atinge mais uma população mais pobre, enfim, né, desejosa desse consumo por razões legítimas, mas né, se a gente achar, ou se a gente se contentar em combater este e não os outros consumos, que são, na verdade, muito piores, a gente não vai atingir os nossos objetivos e, além disso, a gente vai estar sendo injusto, profundamente injusto. Eu acho que ninguém acha que não precisa ser repensada a forma de consumo, seja em qual classe social for, mas é isso, quando tu pensa numa política que só prejudica a camada mais pobre, né, e fecha os olhos para uma elite que consome tanto quanto ou mais, né, embora num volume total pareça muito menos, né, porque a elite é muito menor, a gente tem um problema, né, que vai além da política per se. O que realmente seria interessante é se eles conseguissem fazer uma boa política pública de transferência dessa renda, né? Como está a princípio proposto ali, assim. Porque a gente sabe que tem marcas pequenas que, se tiverem um subsídio, é claro, conseguiriam colocar produtos bem acessíveis no mercado. A questão é eles realmente conseguirem implementar uma boa política de transferência de renda nesse sentido. Teria, assim, dá para fazer, dá, né? A questão é se vão conseguir.
Shell recua e altera compromissos climáticos previstos para 2030 e 2035. A petroleira Shell fez mudanças em suas metas climáticas, diminuindo o ritmo dos compromissos que havia traçado para os próximos anos. A gigante do petróleo e gás fez uma revisão nos planos que tinham sido divulgados em 2021, ou seja, faz pouco tempo que ela havia feito esse plano. O corte de 20% na intensidade líquida de carbono de seus produtos, previstos para 2030, agora vai ficar na faixa entre 15 e 20. E o compromisso de reduzir 45% da intensidade de emissões até 2035 foi abandonado. A meta para 2035 ficou de lado, de acordo com a empresa, pela incerteza da companhia em relação ao ritmo que a transição energética vai tomar nos próximos anos. Assim, para deixar uma breve explicação aqui, quando fala de intensidade líquida de carbono, significa que uma empresa pode aumentar as emissões totais, desde que elas as compense, né, com outros projetos ou adicione energia renovável em seus produtos. Voltando à Shell, então, em contrapartida, a companhia assumiu o compromisso de reduzir entre 15% a 20% das emissões absolutas dos produtos petrolíferos que vende até 2030. Ou seja, ela pensa em diminuir a venda de petróleo, mas aumentar provavelmente a sua participação na indústria do gás. A Shell então diminuiu as metas climáticas para continuar com seu plano de expandir seus negócios em gás natural. A empresa, porém, reforçou que continua com o compromisso de alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Não sei se alguém acredita. Para mim, parece óbvio que a Shell não vai bancar esses compromissos climáticos se isso acarretar em perdas financeiras, que é o que ela vem observando e por isso mudou os planos divulgados em 2021. Não faz tanto tempo assim para se alterar um plano, né? Porque é muito fácil dizer que continua com o compromisso de alcançar a neutralidade em 2050, quando as metas próximas são derrubadas. Vai derrubando a meta de 2025, a meta de 2035 já foi abandonada, mas tu continua com uma meta um pouco mais longa. Tu diz, não, eu continuo com esse compromisso, mas vamos dar uma flexibilizada aqui, porque eu não estou tendo os ganhos financeiros que eu esperava. A transição energética não está sendo tão rápida quanto eu esperava. Então, é isso. Eu acho que tem duas coisas importantes, né? O primeiro é o que a gente comentou eu acho que foi no último episódio, né, da quinzena passada, da questão do processo da JBS, né? Por, como greenwashing, é. E isso aqui é uma coisa muito parecida, que é assim, a gente tem uma meta, mas assim, como que a gente vai alcançar ela? Não sabemos, né? A gente já vai abandonando as metas de curto prazo, a gente tem uma meta de longo prazo e a gente é ecológico por causa disso, mas como que a gente vai alcançar não tá explicado. E outra coisa que é assim, que é uma coisa que é muito, realmente muito preocupante da transição energética, é essa ideia de que, lá na frente a gente faz. Só que se agora tá caro, imagina lá na frente quando tu tiver que fazer uma redução muito brusca de última hora, né? Existe uma ilusão ou uma expectativa de que as tecnologias, de que com o avanço tecnológico, essa transição vai ser barateada, né? Só que a gente já tá há o quê? Mais de 30 anos nessa expectativa de que, não, mas daqui a um pouquinho vai ficar melhor, vai ficar mais barato, e daí a gente faz. E aí a gente vai empurrando com a barriga e nunca faz. E as pesquisas mostram que uma redução brusca de última hora é o que traz o custo mais caro de todos. Então, assim, para mim é realmente uma coisa revoltante. Eu até falei antes, e é só palpite, na verdade, não é nem informação, nem análise, né? Que eu não tenho nem informação e nem capacidade de fazer uma análise rigorosa sobre isso, mas não me parece coincidência que isso aconteça também numa conjuntura de uma provável vitória eleitoral do Trump nos Estados Unidos, né? A volta de uma outra agenda, né, em relação à energia, em relação às questões climáticas, enfim, mais favorável provavelmente né, a manutenção do modelo de negócio tradicional da Shell do que era a agenda do governo Biden.
supostamente também, porque não é como se o governo Biden tivesse sido aí um grande inimigo do petróleo, mas, enfim, provavelmente tinha mais grupos de pressão associados ao governo Biden tentando reduzir a exploração do petróleo e buscar algum tipo de transição energética do que vai haver num eventual governo, segundo o governo Trump. Manhattan deve ganhar uma mini floresta urbana, ou, como eles dizem por lá, uma floresta pocket, com mais de 1.000 árvores nativas. Bom, gente, por menor que seja a floresta, eu quis trazer essa notícia aqui porque a gente também precisa falar das coisas boas que estão sendo feitas, né? Mesmo quando elas vêm dos Estados Unidos. Foi anunciado nessa última quinzena que, em abril, Nova York vai receber o plantio de uma mini floresta urbana em uma área de 250 metros quadrados na ilha de Roosevelt, que é uma mini ilha do lado da ilha de Manhattan e faz parte da mesma região administrativa, digamos assim. Essa vai ser a primeira floresta pocket a ser plantada na cidade e o projeto vai ser executado por uma ONG chamada SUGI, o que eu admito que me deixou um pouco frustrada. Claro, porque tinha que ser limpe. Ai, meu Deus. O que eu admito que me deixou um pouco frustrada, porque eu acho que seria mais legal se fosse um projeto completamente público, né? Mas, enfim, a área onde vai acontecer o plantio era um jardim em desuso e foi concedida pela prefeitura para a execução do projeto. Mais de 300 voluntários já estão cadastrados para participar do plantio, que deve acontecer no dia 6 de abril. E agora, a parte chocante a estimativa de custo é de $54 mil, ou seja, quase R$250 mil para reflorestar uma área que não é muito maior que o terreno de uma casa grande. Então, é impressionante, né? E isso é uma coisa que eu acho que que a galera do meio ambiente, ainda precisa aprender a comunicar melhor, que é que o reflorestamento com plantio ativo custa muito caro. Se esse é o preço para uma área pequena, imagina para enormes porções de terra como a gente precisa reflorestar mundo afora, né? Porque tem o custo de comprar a muda, preparar o solo, monitorar a muda, cuidar da área. São várias coisas envolvidas, não é só comprar a muda, plantar e deu, tchau. Se for assim, se for executado dessa forma, aí a chance de sucesso é muito baixa. Então, fazer um projeto de reflorestamento bom realmente custa muito caro. Bom, mas enfim, o objetivo desse projeto de Nova York é que a mini floresta sirva como uma esponja para absorver a água em dias de chuvas intensas, que ajude a preservar a biodiversidade, servindo como um ambiente seguro para espécies da região, e principalmente que sirva como um exemplo para depois poder ser replicado em outras áreas da cidade, principalmente as que são mais vulneráveis às mudanças climáticas, que sofrem mais com, enfim, ondas de calor, com chuvas extremas e tal. E aí, gente, eu fiz uma nota aqui. Para quem gosta desse assunto, eu super sugiro pesquisar sobre o tema Jardins de Chuva, que é um projeto muito parecido e bem legal que vem sendo desenvolvido aqui no Brasil. Eu não fazia ideia que podia custar tão caro uma área tão pequena de reflorestamento. Eu não sei se aplicando isso para o Brasil, esses custos se mantêm, mas R$250 mil para 1.000 árvores, essas árvores estão bem caras também. Não sei, claro que isso deve depender também da área, enfim, de como é que é feito todo esse processo. Mas realmente. Eu não sei o número exato do Brasil, mas eu lembro de já ter passado por isso, e até em trabalho de campo do mestrado, e de ficar também impressionada com o custo. É realmente muito caro. E não é só por causa da muda mesmo, é por toda essa questão de monitoramento, de cuidado, de preparo do solo, porque realmente, se vai fazer um investimento de comprar tantas mudas, tu tem que garantir que vai dar certo, senão enfim, pode acabar não servindo de nada, né? Pode ser um desperdício de dinheiro. Então, realmente custa muito mais caro. Por isso que no Brasil está ganhando muito, muito força essas estratégias de reflorestamento que, na verdade, são só cercar uma área e deixar que a natureza se regenere por si só, né? Só que é um processo que é mais demorado, né? Claro que o plantio ativo de mudas e com cuidado e tal é muito mais rápido. Então, esse processo é mais demorado e ele acaba tendo, digamos, a compensação demora mais para acontecer, né? Então, são todos fatores. É mais barato, mas demora mais para tu conseguir compensar carbono, por exemplo. O custo está no tempo. Bom, e falando nisso, a gente sabe que acompanhar a crise climática assim de pertinho pode gerar uma ecoansiedade daquelas. Por isso, esse é o Ecoansiolítico, nosso quadro apresentado pela Vivi Noda, da agência Casoca, para compartilhar com vocês notícias e projetos regenerativos que nos dão esperança.
Olá, aqui é Vivi Noda e esse é mais um quadro Eco-Ansiolítico. E antes de contar a iniciativa que eu vim trazer para vocês, quero que a gente imagine juntos. Imagina você numa cidade cheia de prédio, carro, ônibus, metrô, um monte de concreto, e você tá numa avenida principal, andando ali de carro, talvez até tenha trânsito, porque ali sempre tem. E aí você olha pro lado e percebe que tem uma floresta. Sim, uma floresta num quarteirão inteiro no meio dos prédios. E nessa floresta tem muita comida. Dá pra colher e comer na hora qualquer pessoa que passar por lá. Eu tô descrevendo pra vocês uma das maiores agroflorestas urbanas do país, que fica ali em Brasília, no Distrito Federal, na quadra 206 Norte, na Asa Norte. Quem for pra Brasília, dá uma passadinha lá. Antes, aquele local de 3.000 metros quadrados era tudo grama, o que a gente costuma dizer que é um deserto verde. E o solo muito compactado. Quando chovia muito, alagava ali as ruas, alagava o quarteirão todo. Hoje em dia, quando chove, a floresta absorve toda aquela água. Hoje não tem nem uma poça mais, porque tudo que chove ali transforma em alimento para as plantas, que faz mais comida. E o dia que eu fui lá, as crianças estavam participando do mutirão, e as crianças que normalmente não tinham contato com árvores frutíferas do cerrado ali dentro do apartamento, começaram a ter essa vivência junto com as suas famílias. As famílias se juntam ali, comem alimento do pé, se conhecem, as crianças conhecem outras crianças e elas começam a se familiarizar com cada tipo de planta, as famílias ficam amigas umas das outras e aquele lugar virou um santuário de estudo, de conhecimento, de ponto de encontro, de conexão de toda a cidade de Brasília. Se você não puder ir para Brasília e você quiser conhecer um pouco mais, joga aí no Google maior agrofloresta do Brasil e aí vocês vão ver um vídeo que é do Igor Avellini, que é um dos fundadores, dos idealizadores desse lugar, contando um pouco e mostrando para vocês como é essa agrofloresta urbana. Então, olha só que iniciativa de regeneração do solo, de regeneração de conexão e de regeneração da nossa cultura quanto ao nosso próprio bioma, biodiversidade e os nossos alimentos. Agora uma notícia de uma terra muito distante. Na Mongólia, inverno rigoroso deixa 4,7 milhões de animais de criação mortos. Gente, fiz questão de colocar essa notícia aqui para todo mundo que fala: ah, mas como é que pode estar acontecendo aquecimento global se o inverno está cada vez mais rigoroso? Em alguns lugares, claro. Bom, vamos lá, olha só. Segundo o Centro de Operações Emergenciais da Mongólia, que emitiu um alerta de assistência para a Cruz Vermelha, o país está enfrentando há meses um inverno muito extremo, que lá é chamado de Dzud, D-Z-U-D, e significa desastre. Para vocês terem noção, nos períodos de Dzud, a temperatura chega a ficar a menos 50 graus em alguns lugares do país e costuma vir acompanhada de fortes nevascas. Com um frio tão extremo e com tanta neve, é claro que não tem muita planta que sobreviva, por isso os animais acabam morrendo, deixando a população local em uma situação muito vulnerável. E no caso da Mongólia, isso significa muita gente, porque em torno de 30% da população, 3,3 milhões de pessoas, são pastores nômades que vivem da criação de animais. E nesse ano, a situação está sendo agravada pelo fato de que no último verão, digamos, né, eles tiveram um período de seca, então eles também não conseguiram fazer muito estoque de pastagem para alimentar esses animais no período do inverno. E aí, como já era de se esperar, segundo a ONU, esses eventos extremos, os Dzuds, estão se tornando cada vez mais frequentes com as mudanças climáticas. Ou seja, as mudanças climáticas podem gerar tanto mais ondas de calor e chuvas fortes, quanto invernos mais rigorosos e mais extremos, que também atrapalham as condições de vida da população, né? Quando a gente fala em aquecimento global, né, que se fala, aquecimento global é da média da temperatura da Terra, né? Mas se a média aumenta, isso quer dizer que isso desregula correntes, e às vezes correntes de frio mudam de rota ou ficam mais intensas em um lugar. Então, quando se fala em mudança climática, em aquecimento, é da média da Terra, né, e não de lugares específicos. Lugares específicos podem ter um efeito contrário, como né, a gente falou agora da Mongólia, que de ter um frio muito rigoroso, muito mais extenso, porque muda todos os tipos de correntes, muda o sistema do clima.
para fechar, o quadro mais simpático da quinzena, o mundo animal. Uma nova espécie de mamífero, mais especificamente uma nova espécie de cervo, foi descoberta por cientistas no Peru. E essa é a primeira descoberta de uma nova espécie de cervo em todo o mundo nesse século. A nova espécie encontrada se chama Pudella carlai, ou pudu da selva peruana, e eu vou tentar resumir aqui a notícia bem brevemente para não ficar muito técnico e não acabar entrando numa seara que nem eu entendo. Então, bom, sucede que há muitos anos já havia sido descoberto o pudu, que é um cervo pequeno de pele escura que habita grandes territórios, principalmente na Colômbia e na Argentina, e tem um nome muito fofo. Até então, se sabia que existiam duas espécies diferentes com esse nome, o pudu puda e o pudu mephistopheles. O que aconteceu agora é que cientistas peruanos conseguiram provar que essa segunda espécie, o pudu mephistopheles, que vive em regiões de montanha no Peru, na verdade inclui duas espécies diferentes. Aí a forma mais típica do cervinho ficou com o nome original de pudu mephistopheles e a segunda ganhou o nome de Pudella carlai. As diferenças entre eles são genéticas, é claro, mas também tem diferenças fenotípicas. O segundo tipo, o Pudella carlai, é um pouco maior, tem o pelo mais escuro e orelhas diferentes. Se vocês quiserem pesquisar por fotos, vão ver que eles realmente são bem diferentes, mas ambos são muito fofos. Então é isso. Vida longa aos pudus. Eu pensei em falar com a Vivi para falar sobre projetos de mini florestas urbanas. Sim, ótimo. E é isso aí. Muito obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Se vocês gostaram desse episódio, por favor, compartilhem ele com os amigos de vocês ou nas suas redes sociais. Nada nos ajuda mais do que o famoso boca a boca, mesmo que na versão online. E sigam a gente em @Nosso Futuro em Comum no Instagram. A página ainda está começando, mas a ideia é compartilhar mais dos nossos episódios por ali e também aproveitar o espaço para ter um contato mais direto com quem quiser nos ouvir. Bom, e agora é isso. Se alguém quiser acompanhar o meu trabalho como criadora de conteúdo, também pode buscar por @MarinaGodor no Instagram, YouTube e TikTok. E vamos seguir acompanhando o que acontece no nosso mundo, porque o que acontece na Terra é o que acontece com a gente. Um beijo e até a próxima semana. Falou! Tchau!